Olá, gente. Estamos aqui para mais um podcast da Academia de Pediatria e hoje a gente vai fazer um jeitinho diferente. Eu vou entrevistar Felipe sobre um tema que vai dar um pouco de continuidade ao que a gente falou no podcast anterior, que é o período neonatal. Mas agora a gente vai falar sobre reanimação na sala de parto. Lembrando que a reanimação neonatal na sala de parto é dividida em maiores de 34 semanas e menores de 34 semanas. Então, hoje a gente vai falar sobre os maiores de 34 semanas. E no próximo podcast, quando a gente falar dos menores, a gente vai falar também das particularidades, como a síndrome de aspiração meconial, o uso precoce do CPAP em sala de parto. Vamos deixar isso tudo junto para esse próximo momento. Hoje, falando sobre os maiores de 34 semanas, a gente já vai destrinchar grande parte, né, do passo a passo do que a gente precisa fazer com o recém-nascido. Antes da gente se deter nisso, eu queria trazer só uma coisa bem importante. Algumas pessoas não sabem, mas no Brasil virou lei ter pediatra na sala de parto em 2016. É uma coisa muito recente. Ainda não tem 10 anos que isso é lei. Antes, era uma coisa assim, era uma boa prática, tá? Mas, depois de alguns estudos americanos sobre mortalidade infantil, quando a gente entende que a principal causa de mortalidade infantil são as mortalidades do período neonatal, eles procuraram motivos e, depois de encontrar os motivos, encontrar o que fazer para minimizar essa mortalidade. Então, uma das boas práticas é a presença de um pediatra ou profissional apto na reanimação neonatal dentro da sala de parto. Em 2016, isso virou uma lei obrigando para as cesarianas, como se só as cesarianas pudessem ser partos de alto risco. Mas, enfim, é assim que funciona. E hoje em dia, você não vai ser assistido em uma cidade grande, provavelmente, num parto, sem a presença de um pediatra. É muito improvável, tá? Então, Felipe, vamos começar trazendo dados mais epidemiológicos aí sobre a reanimação neonatal em geral. Então, pessoal, em relação à reanimação neonatal, né, é importante aqui a gente reforçar que faz parte das boas práticas na assistência, realmente é um profissional habilitado, né, de preferência pediatra, neonatologista, e isso acaba acontecendo porque mesmo que não haja um fator de risco que esteja exposto, existe a possibilidade daquele paciente sim necessitar de reanimação neonatal. E aí uma reanimação neonatal, ela bem feita, ela acaba reduzindo os riscos de uma hipóxia perinatal, que tanto pode estar associada à mortalidade, como a Amanda trouxe, mas também a uma morbidade, né? Aqueles pacientes com encefalopatia crônica não progressiva, que a gente tanto encontra na nossa prática pediátrica ainda. Então, a ideia é que a gente esteja conhecendo as manobras de reanimação neonatal e que, de preferência, a gente também seja treinado, se você tiver risco de se expor àquela situação. E, Felipe, do ponto de vista de número, né? É frequente a necessidade de reanimação neonatal? Sim, tá? Porque aproximadamente 2 crianças em cada 10, elas não choram ou não respiram após o nascimento. E aí dessas 2 crianças, uma, pessoal, a cada 10 agora, elas vão necessitar de ventilação com pressão positiva. Então, imaginem o seguinte, 2 em cada 10 não respiram ou não choram, 1 em cada 10 vai precisar de ventilação com pressão positiva, que é a VPP, que a gente vai aqui conversar, né, do Golden Minute, que seria uma das manobras mais importantes da reanimação neonatal. E aí a gente começa a ter agora uma frequência cada vez menor de necessidade de manobras avançadas. Então, 1 a 2 crianças vão precisar de ventilação com pressão positiva e intubação. 1 em cada 3 crianças, né, pessoal, a cada 1.000 crianças, elas vão necessitar de reanimação avançada. Então, aqui é VPP, intubação, massagem cardíaca e ou drogas. Então, vocês veem que cada etapa da reanimação neonatal vai diminuindo a quantidade de pacientes que precisam, ainda bem. Mas uma prevalência, por exemplo, de 10% precisando de VPP é uma prevalência, sim, significativa, de uma manobra que ela é muito fácil de ser aprendida e replicada. Então, se a gente consegue treinar as pessoas nas manobras de reanimação neonatal, que estão lá, né, pessoal, ali na vivência, seja o obstetra, seja o pediatra, seja até os profissionais de enfermagem que estão ali naquela sala de parto, você reduz muito o risco de um desfecho desfavorável nessas crianças, sem sombra de dúvidas.
E quando o Felipe fala em treinamento, é treinamento mesmo, é repetir, é repetir, é repetir. Por exemplo, um jogador de futebol, ele é bom, mas ele treina sempre para poder se manter daquele jeito. A mesma coisa a gente tem que fazer com a reanimação neonatal, é repassar o passo a passo, é repassar o passo a passo. Mentalmente, faço isso, faço isso, faço isso. E também na prática. Felipe é professor no centro de simulação de uma faculdade aqui em Recife, e ele vê isso sempre, né? No centro de simulação ele tem a possibilidade de simular outras situações. Mas a reanimação neonatal, ela deve ser exaustivamente treinada com simulação, porque aqueles segundos a minutos são entre eu definir uma criança encefalopata ou uma criança normal, do ponto de vista de suas potencialidades neurológicas que não tem a ver com hipóxia perinatal. Então, é muito importante, e esses números que ele traz também são um reflexo muito grande daqueles fatores que Felipe falou que a gente pode ver antes do parto. Porque uma coisa, obviamente, é eu pensar a nível de saúde pública, um plantão no qual eu vou ter 5 médicos obstetras com 30 pacientes esperando para ter bebê. E que às vezes vem de um pré-natal que não foi lá tão bem assistido. E outra coisa é a realidade de um recém-nascido que vai nascer na rede privada, na qual uma gestante tem 2 obstetras à sua disposição. Ou às vezes mais, né? Então, essa situação leva a extremos nesses números. Então, certamente, a gente vai ter desfechos diferentes nesses lugares. Não certamente porque é ruim um lugar ou outro, mas coisas que têm a ver com a vigilância mais minuciosa vão ter desfechos diferentes, né? Sem dúvida. E eu acho, pessoal, que é o seguinte, falando de treinamento, a gente fala, claro, do treinamento de equipe, o treinamento da própria pessoa ao longo do tempo, mas nós temos cursos formais, tá certo? Que são, inclusive, chancelados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que são administrados periodicamente, e aí você pode procurar, né, na sua regional, quais são os cursos que eles estão recomendando, porque se você convive, né, com a sala de parto, você está submetendo aquilo, o ideal é que você tenha esse curso sempre atualizado, com a melhor prática possível e a melhor prática daquele momento. Porque ao longo dos anos, as condutas elas vão se modificando. Inclusive, o último protocolo, ele é de 2022, tá? Então, querendo ou não, vai fazer 3 anos que esse protocolo saiu e provavelmente na próxima atualização teremos novidades, teremos algumas modificações que poderão ser aplicadas. Então, o que a gente vai conversar agora é o que está sendo recomendado em 2022, né? Na verdade, está sendo recomendado agora, 2025, mas que vem com a literatura ali de 2022, que foi essa última revisão, tá? E treinar, porque quem fez o treinamento em 2019 já vai ter provavelmente esse treinamento hoje desatualizado. Perfeito. Eu me lembro que quando eu fiz o curso para instrutora do PAUS, mas o curso que eu fiz para instrutora do PAUS hoje já não está mais atualizado com as diretrizes atuais. Então, você pode me dizer, mas você era instrutora do PAUS. Sim, mas ser instrutor de reanimação neonatal e ser instrutor do PAUS é uma coisa de validade curtíssima, né? É quase um alimento perecível. Então, a gente precisa, sim, estar fazendo essa atualização. Mas vamos lá, deixa eu parar de falar agora vamos essas protocolo, coisas, né? Vamos pro protocolo. Então, de forma prática, Felipe, para a gente não ficar se estendendo com uma coisa que não é palpável, né? Já que reanimação neonatal é prática direto. Pensando num bebê, nasceu um bebê. Tenho aqui, lhe entreguei esse bebê. Esse bebê tem 38 semanas de idade gestacional. Ele nasceu, ele veio no pré-natal sem intercorrências. Certo. Mas no final da gravidez, essa genitora fez um ultrassom e viu que esse bebê estava começando a não crescer tão bem. Tá. Mas não tinha tido nenhuma intercorrência. E aí precisaram fazer uma indução desse parto. Certo. Esse bebê chega nas suas mãos e ele está com um tônus débil imediatamente após o nascimento. Ele está sem um choro ou respiração espontânea. E ele tem uma frequência cardíaca acima de 100, provavelmente. Como é que a gente vai seguir isso aí? Vamos lá. A primeira coisa é que, se eu encontrei, né, a mulher, ela entrou, a gestante, ela entrou. Ela tá ali sendo colocada como um potencial parto daqui a pouco. Então, ela entrou em trabalho de parto, ela tá sendo induzida. O ideal é que a gente tenha feito a história clínica prévia, né? Para a gente avaliar os fatores de risco para aquele paciente, dele necessitar ou não de reanimação neonatal. Então, algumas situações, apesar da gente não conseguir prever todas, a gente pode sim saber
se aquela situação ela é de maior risco ou de menor risco para a reanimação neonatal. Então, podemos lembrar aqui de gestantes que têm alguma doença, então diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, ou mesmo as idades da gestante. Então, a mulher tem menos de 16 anos ou tem mais de 35 anos, tem um polidrâmino, tem um oligoâmino, tem um tempo de bolsa rota prolongada, tem um líquido amniótico meconial, é um paciente que tem uma apresentação não cefálica. Então, assim, você vai se cercar de dados para tentar estimar o risco daquele paciente precisar de reanimação neonatal. Por quê? Porque entendam que uma coisa é eu ir de surpresa e o paciente acabar evoluindo, né, de uma maneira insatisfatória. Apesar de eu estar preparado para aquilo, eu não estava esperando, tá? Então isso é importante. E outra é você já estar ali, ó, espera aí, o risco ele é aumentado. Eu tenho que entrar, inclusive, com um mindset um tanto quanto diferente. A vigilância, ela precisa ser maior, tá? E aí, a intenção que eu quero aqui trazer para vocês é que eu estou falando aqui da vigilância, eu estou tentando falar aqui da estimativa de risco, mas eu tenho que sim deixar tudo preparado para a pior das situações possíveis. Então, eu preparei o briefing lá, né? Eu fiz a avaliação dos fatores de risco daquele pré-natal, os fatores de risco do parto em si, e eu vou preparar o material. Então, eu tenho que deixar um berço aquecido ligado, eu tenho que deixar ali disponível, né, pessoal, material de aspiração, testado, inclusive, material de ventilação, seja, né, a bolsa válvula máscara, seja o ventilador em T. Geralmente, para o parto termo, a gente, em geral, vai ter lá a bolsa válvula máscara mais disponível, mas eu também posso usar o ventilador em T, não tem problema. Tenho que deixar material para intubação, então o laringoscópio tem que estar lá testado, com as lâminas. Tenho que ter também montado, com pilha boa, né, porque a luminosidade ela vai ser importante. Tubos orotraqueais também disponíveis. Tenho que ter catéter umbilical na sala, porque pode ser necessário ali durante o manejo. Tenho que ter adrenalina, tenho que ter material de expansão. Então, entendam que eu tenho que deixar aquilo tudo preparado, além, claro, do profissional habilitado. E aí, pessoal, quando a gente fala profissional habilitado, seria um profissional que consiga fazer a ventilação com pressão positiva, porque ela vai ser efetiva na grande maioria dos pacientes que precisarem de reanimação neonatal, mas ao mesmo tempo que seja capaz, por exemplo, de intubar, que seja capaz, por exemplo, de fazer um cateterismo umbilical numa situação de urgência. Então, o preparo, ele é obrigatório. Mas aí, eu, digamos, né, a Amanda já me deu uma situação que eu deixei tudo preparado, então o paciente, ele pode nascer a qualquer tempo, então se eu tô lá numa maternidade de alto risco, aquilo lá já tá meio que pré-preparado. Então, na hora que o pessoal vai me chamar, ali já deveria estar testado. Eu já estou pronto sempre. E aí eu fui, já tenho o material preparado e agora a criança vai nascer. Então, a criança vai nascer, 3 perguntas eu vou fazer, até rimou. 3 perguntas eu vou fazer. Se a criança tem 34 semanas ou mais de idade gestacional... Tinha 38. Nossa live hoje, né, pessoal? Nosso podcast é sobre criança nessa faixa etária, então tá tranquilo. Se a criança ela tem um bom tônus, e quando eu falo bom tônus, é um tônus em flexão, tá? Então é a criança que tem um tônus ali fletido. E a respiração, se o paciente tá chorando forte ou com respiração regular. O paciente de Amanda tem um tônus débil, e tem uma respiração ausente, é isso, Amanda? Uma respiração ausente. Ausente. Então, o paciente está em apneia. Então, o que eu faço com essas 3 perguntas? Se essas 3 perguntas, elas forem respondidas com sim, aqui, pessoal, são aquelas situações de livro. São situações que, inclusive, é as que eu mais gosto. A criança nasceu bem, eu vou deixar lá, na altura, né, do colo da mãe, seja o parto normal, seja o parto cesárea. Vou fazer o clampeamento oportuno do cordão, então vai ser ali pelo menos 1 minuto de espera. E aí a gente vai fazer os cuidados neonatais junto à mãe. Aleitamento materno na primeira hora, posso fazer a aplicação de vitamina K com a criança mamando para reduzir estímulo álgico, vou programar a medição da criança, vou fazer ali a avaliação dessa criança, mas aí eu deixo com a mãe porque a criança tá bem. Fico lá fazendo avaliação contínua. Mas eu acho que não é o objetivo da nossa conversa de hoje. Não. Nosso objetivo é o paciente que nasceu respondeu não ruim a alguma das perguntas. E aí é interessante, vejam comigo, que você responda o não e defina se você está respondendo um não só para a idade gestacional ou se é para os outros 2 parâmetros. Por quê? Não é o nosso objetivo hoje, a gente vai falar da próxima semana. Porém, se eu responder sim não só para a idade gestacional, a criança tinha um tônus bom, tinha uma respiração boa, a conduta é uma, tá? Aqui, para o nosso paciente de hoje, ele tem vitalidade comprometida. Ele tem tônus e ou respiração acometida. No caso do paciente de Amanda, os 2 aspectos estão acometidos. E aí, se a vitalidade está comprometida, a indicação hoje é que você possa considerar o estímulo tátil. E aí, lembre que esse estímulo tátil, ele é no dorso da criança,
de uma maneira, né, pessoal, suave, para ter, né, o objetivo desse estímulo tátil é que você faça estímulo tátil rápido, na tentativa que a criança assuma a respiração antes do clampeamento do cordão, que esse clampeamento vai ter que ser imediato. Então, a ideia, bem rápido aqui, ó, vitalidade prejudicada, eu vou fazer o estímulo tátil na criança na tentativa que ela assuma a respiração e logo depois eu já clampeio o cordão. Não tem que esperar, tá? É clampeamento imediato. Perfeito, é só o tempo da tesoura. Perfeito, é o tempo da tesoura. E esse estímulo tátil, ele visa, pessoal, que a criança realmente assuma a respiração ainda ligada no cordão umbilical, para que a transição da circulação intraútero para extraútero seja um pouco melhor. Porque vocês entendem que é quase um susto, né? Minha criança nasce, se ela nasce ruim, o pessoal, puf, clampeia o cordão. Tá indicado, pessoal, porque a reanimação neonatal é essencial nessa situação. Mas aí eles colocam que você pode sim fazer esse estímulo tátil desde que não atrase o clampeamento, tá? O clampeamento continua sendo indicado de maneira imediata, tá? Então, lembra, vitalidade é comprometida, tem estímulo tátil que pode ser feito, mas o clampeamento imediato, ele é obrigatório. E aí, depois do clampeamento imediato, eu pego essa criança, que já vai estar envolta em campos aquecidos, porque eu já deixei esse campo aquecendo lá no berço, e levo a criança para o berço aquecido, que é aquela fonte de calor radiante, né? Para tentar reduzir o risco de hipotermia. Lembrem que esse risco de hipotermia, ele existe. Por isso que a gente faz aquelas recomendações da temperatura da sala de parto, que vai ficar ali, né, pela nova recomendação entre 23 e 25 graus Celsius, que a gente quer manter o paciente com a temperatura entre 36,5 e 37,5. Esse é o seu objetivo. E aí você coloca o paciente no berço aquecido, você vai fazer agora os passos que nós chamamos de iniciais. E esses passos iniciais, basicamente, é fornecer calor, né, prover calor para a criança. Aí você vai fazer, junto com isso, a secagem do paciente e vai desprezar os campos úmidos. Você vai posicionar a criança, e aí o posicionamento é com a leve extensão da cabeça, na tentativa de abrir as vias aéreas. E caso você encontre sinais de obstrução, então, tem secreção nasal, você vê muita secreção ali na boca, você faz aspiração. Aspiração de boca e narina, e se houver sinais de obstrução. Então, essa é a conduta que você deve fazer inicialmente, né? Por isso que são passos iniciais. E o ideal que eles colocam no protocolo é que isso seja aplicado em até 30 segundos. Essa é a recomendação. Felipe, eu vou aproveitar que tu falasse da hipotermia, só porque tu justificasse o posicionamento da via aérea, tu justificasse a secagem e o estímulo tátil do ponto de vista da fisiopatologia dessa transição da circulação, mas só a hipotermia que Felipe falou, e eu quero reforçar, porque a hipotermia é um fator de risco isolado em mortalidade infantil, e mortalidade neonatal. Então, assim, tirando tudo que essa criança possa ter, que seja fator de risco para óbito, a hipotermia, por si só, é um fator de risco isolado. Então, assim, é uma luta nossa contra a hipotermia. E esse ambiente pode ser checado antes. Já que a gente prepara o material, preparou o laringoscópio, preparou sonda de aspiração, preparou o tubo, a gente também vai preparar o ambiente. Então, desliga o ar-condicionado dessa sala, se tiver ar-condicionado. Se tiver ventilador ou qualquer fonte de vento circulante, desligar, fecha a porta, tá? Não deixa circular vento. A gente não quer um ambiente frio, mas a gente também não quer vento circulando, porque isso baixa a temperatura desse recém-nascido. É muito importante. Eu costumo, Felipe, quando eu vou para um parto, quando me ligam, vem que tá em trabalho de parto. E às vezes, a maioria dos pacientes que eu acompanho no serviço privado, eu faço consulta pré-natal, às vezes eu já sei, é uma diabetes gestacional. Diabetes gestacional tem um maior risco de uma TTRN ou de um SDR. Eu costumo ligar para o hospital e pedir para desligar o ar-condicionado da sala enquanto eu estou no caminho. Porque eu sei o quanto a hipotermia para esse recém-nascido vai fazer diferença. Eu evitar essa hipotermia. Então, o Felipe falou aí, e a gente vai reforçar no próximo podcast, quando a gente tiver o bebê menorzinho, né? O quanto a gente tem de recurso para prevenir hipotermia. Mas vamos seguir. Passamos dos passos iniciais, que são todos esses. Perfeito. Tá lá no bercinho. Aí agora vamos lá, veja. 30 segundos, tá? Paciente nasceu com vitalidade comprometida, fiz o estímulo tátil, não fiz, clampeei imediato o cordão, fiz os passos iniciais. Fiz os passos iniciais. Olha agora comigo. O que eu faço após os passos iniciais? Eu vou avaliar 2 parâmetros, tá? 2 parâmetros. Se a frequência cardíaca ela é de 100 ou mais, e se o meu paciente ele assumiu a respiração. Quando eu falo assumir a respiração, é um paciente que agora está respirando de maneira regular. Quando eu falo regular, entendam, não é paciente sem desconforto. Porque às vezes ele tá lá com o desconforto basal dele, até porque ele levou um susto agora. Então entendam que é uma respiração efetiva. Seja desconfortável ou não, eu quero que ele tenha respiração. O que eu não quero que ele tenha é a apneia e ou uma respiração que,
dá aquela acelerada e ele fica um tempo sem respirar, ou seja, aquela respiração que você não tem confiança. Então, a ideia é que você fez os passos iniciais e você avaliou esses 2 parâmetros. Se o paciente, depois dos passos iniciais, ele atingiu esses 2 parâmetros, acabei por aqui, Amanda. Vou pegar a criança e vou colocar junto à mãe, vou fazer os cuidados neonatais de rotina lá junto à mãe. Acabou. Se a criança, ela teve um desses 2 parâmetros, ou os 2, sem ter sido atingido, aí não. Aí agora a gente entra na próxima estratégia que está indicada, que inclusive a gente acabou de falar, né, pessoal, na introdução do episódio, que é uma das manobras mais importantes da reanimação neonatal, que é a ventilação com pressão positiva. Mas antes de falarmos da pressão positiva, né, da ventilação com pressão positiva, a famosa VPP, eu tenho que lembrar a vocês que se vocês indicarem a VPP, o seu auxiliar que está lá do lado, você já vai dar orientação a ele, ou ele já vai estar sabendo que ele vai ter que monitorizar a criança. Por quê? Porque vem junto, tá? É junto. Você indicou a VPP e você vai colocar um cardioscópio de 3 pontos. Esse é o método ideal para avaliação da frequência cardíaca. Então a gente vai colocar, né, 3 eletrodos e vai avaliar a frequência cardíaca através da atividade elétrica do coração. E ao mesmo tempo você vai colocar um oxímetro. Só que é um oxímetro nesse momento que você só quer em um local. Você só quer no membro superior direito, lá no pulso do membro superior direito. Por quê? Porque você quer avaliar a saturação pré-ductal. Felipe, o que eu faço com cada uma dessas informações? Vamos lá. Eu indiquei a VPP. A VPP é a ventilação com pressão positiva, com bolsa-válvula máscara. Lembrando, pessoal, olha comigo, que a máscara ela tem que ser compatível com o paciente, então ela tem que cobrir boca e narina sem deixar ar sair pelo queixo, ou seja, ela não é grande o suficiente para passar do queixo, ao mesmo tempo que ela não é pequena para não pegar toda a boca, e ela não é tão grande que pega aqui o canto do olho e vaza. Então a máscara ela tem que ser bem escolhida. A máscara geralmente, né, pessoal? Geralmente não, ela tem que ser de material transparente, porque você visualiza a secreção, então se você tem muita secreção, a VPP não vai ser efetiva. E você vai ter um material acolchoado para não fazer trauma. Então a VPP ela tem que seguir essa recomendação. E essa VPP ela é feita como, Felipe? Ela é feita por 30 segundos e ela tem uma musiquinha. Uma musiquinha que você tem que ficar na cabeça, que é o aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Então você vai fazer a ventilação dessa criança e vai observar, na verdade, você vai fazer essa conduta por 30 segundos e no final você vai reavaliar a criança. E aí, quando você for reavaliar a criança com 30 segundos, espera-se que agora você tenha o oxímetro já colocado, já lendo, e que você já tenha o cardioscópio também já com a primeira leitura. Ah, Felipe, e o oxigênio? Eu não falei de oxigênio aqui. Não falei. Por quê? Porque a recomendação para pacientes com idade estacional de 34 semanas ou mais é que você faça a VPP inicialmente com a FiO2 de 21%. Por quê? Porque esse paciente ele não vai precisar de oxigênio, na grande maioria das vezes. Ele vai responder simplesmente com a VPP. Com a pressão. Com a pressão. Então, é ventilação com pressão positiva. Felipe, eu botei um halo, eu botei um catéter. Serve de alguma coisa? Não, pessoal. Na reanimação neonatal, a recomendação é ventilação com pressão positiva. Então, é bolsa, válvula, máscara, tá? Então, isso é muito importante. Quem assistiu o podcast de icterícia vai lembrar que tu falasse que um recém-nascido nasce polissistêmico. Isso. Porque vem de um ambiente de hipoxemia. Então, se ele está num ambiente de hipoxemia, definitivamente o que ele mais precisa naquela hora não é oxigênio. Definitivamente, se as causas principais são causas que possam estar obstruindo, por exemplo, essa via aérea ou algo na transição, ele precisa de ajuda para expandir e para colocar para fora nesse pulmão. Uma coisa que o Felipe falou é o material utilizado para ventilação com pressão positiva. O balão autoinflável, que a gente muitas vezes chama coloquialmente de ambu, é um balão que tem um tamanho específico, né, Felipe? Porque uma das coisas que a gente precisa evitar é o trauma na via respiratória, na hora que a gente vai reanimar esse paciente. Então, uma das coisas que a sociedade brasileira traz, né, bem detalhada, é que a gente deve usar um balão que seja compatível com o tamanho daquela criança. Então, para um bebê, para essa faixa etária neonatal, ele coloca volume. Sugere-se que, além do controle da pressão com a válvula de escape, né, no balão autoinflável, esse balão tenha na casa de 240 ml. Perfeito. Para fazer aquela ventilação, né, ali por volta de 5 ml por quilo, tá, pessoal? Então, não é ao acaso. É realmente a recomendação para a gente evitar que aquela ventilação com pressão positiva, ela tenha um risco aumentado, seja de um volutrauma, seja de um barotrauma. Imagina, né? Eu tô lá fazendo a VPP,
perdi a força na mão e o paciente evolui com pneumotórax. Não é isso que a gente ia querer. A gente quer, na verdade, que o paciente ele realmente responda com a conduta correta. E aí eu acho que vale a pena até trazer uma frase de Amanda, que é o seguinte. Vejam que nesse fluxo inteiro, eu não falei sobre cor do paciente, né? Não falei. Eu não falei. E eu não me importo com a cor agora. Por quê? Porque cianose não define a conduta que eu vou tomar em relação à reanimação neonatal. Por quê? Porque é natural que a criança ali nos primeiros 5 minutos de vida, ela sature entre 70% e 80%. Então, imagina, até 5 minutos de vida, a saturação alvo daquela criança é entre 70% a 80%. Então, veja, 70%, 80% tem cianose. Eu vou me incomodar com isso? Não. Se o paciente não está incomodado, imagine eu, pessoal. Então, o meu objetivo aqui realmente é ventilar com pressão positiva, inicialmente com a FiO2 de 21%. Caso, durante a minha reanimação, esse paciente tenha uma saturação-alvo menor do que o esperado, para aquela idade da criança em minutos, aí eu posso, lá na frente, ir progredindo a FiO2. Mas para pacientes com 34 semanas ou mais, habitualmente a VPP em A ambiente, ela é suficiente para resolver. E a gente já viu a grande maioria dos casos que precisam de reanimação. E que vai ser resolvido. Felipe falou que a gente vai fazer aqueles passos iniciais por 30 segundos, vai reavaliar. Depois a gente precisou iniciar a ventilação com pressão positiva e a gente vai reavaliar. Uma das coisas que Felipe trouxe para a gente na reavaliação é esse padrão respiratório, né? Porque esse padrão respiratório, ele vai servir para nos dar uma frequência cardíaca sustentada. E aí, na monitorização que o Felipe trouxe, ele trouxe o cardioscópio de 3 pontos. Mas eu imagino que não seja uma coisa acessível na maioria dos serviços de saúde, principalmente nos serviços de saúde pública. Então, obviamente que a gente vai precisar usar o método que está na nossa disponibilidade. O que a literatura traz é que a avaliação por palpação ou por ausculta é uma avaliação que subestima quando a gente compara com o cardioscópio. Mas, se ela subestima, a gente aumenta um pouquinho a segurança, vamos lá pensar. A gente bota mais intervenção, né? A gente intervém um pouco mais. Mas se eu não tenho outra coisa, eu vou ter que fazer uma ausculta. Então, se você está num contexto em que você não tem o cardioscópio de 3 pontos, vai combinar com a pessoa que está ali auxiliando, que na hora que ela colocar o oxímetro no pulso direito da criança, ela vai colocar um estetoscópio no seu ouvido. Para você conseguir ficar monitorizando essa criança com a ausculta. E aí a gente tem a ausculta, tem a palpação do pré-corde e ainda tem a palpação do cordão, tá? São métodos que vocês podem encontrar ali, mas realmente o ideal, e aí deveria ser, pelo menos nas maternidades de alto risco, uma rotina, deveria ser o cardioscópio de 3 pontos, mas claro que a gente tem essas outras possibilidades que também podem ser usadas e o próprio oxímetro, né? Sim. O problema do oxímetro é que quando o menino precisa de reanimação neonatal, ele demora para ler. Falha demais, né? Então, se eu for esperar o oxímetro para ele ler, para definir conduta, vai demorar um pouquinho. Aí vai estar lá 60, eu vou querer fazer O2 também. Enfim, pula o oxímetro, que ô maquininha que demora. E aí, pessoal, vou fazer até um favor para vocês. A gente vai colocar aqui, ó, daqui a pouco aparece para vocês a tabela justamente com os valores de saturação alvo para cada minuto de vida, que eu acho que fica interessante para vocês e vocês já tiram um print, beleza? Mas vamos embora, Amandinha. Então, seguindo, Felipe, esse paciente que tu fez o primeiro momento lá da VPP, ensinasse a musiquinha pro pessoal. Certo. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, E a Maninha fica batendo aqui na mesa, Isso, pessoal, para fazer lembrar o ritmo dela. Pessoal, é ritmo, Tá. ritmo. Porque se alguém estudou e disse que o ritmo era esse, por que que eu vou inventar um bolero novo no meio de uma música que já está definida? Não dá, né? Vamos seguir o que está escrito no protocolo para a gente melhorar o desfecho dessas crianças. Inclusive, Amanda, lembrar, tá, pessoal? A Maninha falando lá dos 30 segundos do minuto. Aqui, ó, pra VPP, tem aquele Golden Minute que eu falei lá no início e esqueci de falar agora. Então, lembrem que a VPP, ela idealmente tem que ser iniciada no primeiro minuto de vida, tá? Tudo é golden, né? Tudo é dourado, não sei o quê. Aqui é o minuto de ouro, porque está associado a melhores desfechos de asfixia nesses pacientes. Então, se tiver indicação, a VPP precisa ser iniciada ali no primeiro minuto de vida da criança, tá? Só para lembrar. Vamos lá, precisei fazer a VPP, terminou os primeiros 30 segundos da minha VPP sem oxigênio, e aí a gente vai reavaliar essa criança. Perfeito. E aí a reavaliação, os mesmos parâmetros. Se a frequência cardíaca é de 100 ou mais, e se meu paciente assumiu a respiração de maneira regular. Se ele atingiu, mesma coisa que a gente fez anteriormente quando o paciente respondeu, ele vai para a mãe, tá? Se meu paciente tem algum desses parâmetros que não foram atingidos, a gente vai checar a técnica da VPP. Não é, digamos assim, pessoal, raro que você naquela agonia da indicação da VPP, você tá lá fazendo aquilo lá tudo muito rápido para atingir os métodos, que a técnica ela ainda tem algo a melhorar.
tá? Então, habitualmente, a gente vai melhorar a acoplagem da máscara na face do paciente, vai posicionar ele um pouquinho melhor, você vai fazer uma ventilação por mais 30 segundos. Então, eu fiz a VPP lá por 30 segundos, meu paciente não respondeu, eu vou lá checar tudo que eu possa fazer para melhorar e vou fazer novamente essa VPP por 30 segundos. E aí sim, se depois desses 30 segundos o meu paciente ele não obteve a resposta, aí a gente vai passar para a nossa próxima etapa da reanimação neonatal, que é aplicar uma ventilação com pressão positiva, só que agora através de uma cânula orotraqueal. Então, para eu passar uma VPP na cânula orotraqueal, eu tenho que intubar a minha criança. E vejam, tá? Eu tô falando da reanimação neonatal aqui, ó, que é um passo depois do outro. Então, eu só passo para o próximo se o passo anterior, ele foi bem feito e meu paciente não respondeu, tá? Então, você aqui, você não fica pulando, não. Você vai para a intubação, se meu paciente ele não respondeu, a VPP com máscara facial. E aí, na intubação, lembrem aqui comigo que essa intubação, ela vai ser feita e você vai aplicar a VPP no tubo orotraqueal. E aí, essa VPP vai ser aplicada por mais 30 segundos. E aí, você reavalia a criança. Essa é a ideia. E a gente ainda tem, pessoal, que existem tabelas que estimam os materiais que você vai utilizar de acordo com a idade gestacional e com o peso da criança. Então, por exemplo, eu tenho um paciente ali que tem um peso estimado entre 2 e 3 quilos. Aí a recomendação, por exemplo, é usar um tubo orotraqueal 3,5. E se eu tenho um paciente com peso acima de 3 quilos, que você use um tubo 3,5 ou um 4, por exemplo. Então, eu preciso saber o que está ali de estimado, seja de idade gestacional, seja de peso, para a gente tentar deixar aquele tubo mais adequado, mas claro que você sempre tem que deixar um maior e um menor disponível, porque você estima e às vezes ele foge um pouquinho do que você está estimando, né? Exatamente. Felipe, uma coisa que é importante, você segue aí sem falar nada sobre oxigênio. Ainda sem oxigênio. Perfeito. Ainda sem oxigênio. Lembrem, tá, pessoal? O mais importante aqui é a pressão positiva, tá? E aí eu acho, Amanda, que a gente pode até lembrar de uma das atualizações que foram, né, adicionadas recentemente, para esses pacientes, inclusive com mais do que 34 semanas, que é o fato da possibilidade de você usar uma máscara laríngea, tá? Então, não sei se vocês já têm, né, pessoal, ali a experiência de usarem a máscara laríngea, mas a máscara laríngea, ela é meio que intuitiva na sua passagem. Então, se você não consegue intubar o paciente de maneira adequada, a utilização da máscara laríngea, ela pode ser sim efetiva em salvar a vida daquele indivíduo. E aí a máscara laríngea, ela pode ser feita se o paciente tem um peso estimado acima de 2 quilos, e aí habitualmente os pacientes que nasceram com mais do que 34 semanas, eles vão ter esse peso. Então eu uso a máscara laríngea no lugar do tubo orotraqueal e aplico a VPP nessa máscara laríngea. E aí a gente aplica essa VPP, Felipe, na cânula ou na máscara laríngea por quanto tempo? Por 30 segundos até fazer a reavaliação. Essa é a indicação. Se você já tem uma leitura de saturação, que aí eu acho que é onde a Amanda trouxe o comentário, se nessa leitura da saturação, a saturação ela é mais baixa do que o alvo, aí sim você pode ter a recomendação de começar a fazer oxigênio suplementar, titulando de acordo com a saturação alvo estimada para aquele paciente. Titulando porque hoje em dia a gente já sabe que fazer a oferta de oxigênio em excesso vai também trazer efeitos deletérios para esse cérebro, né? Então, não é assim, pega um balde de oxigênio e joga lá em cima, não. Lembrando, veio de um ambiente de hipóxia essa criança. O cérebro dessa criança estava muito mais adaptado durante 9 meses a viver num ambiente com pouco oxigênio. Então, a gente precisa entender que não quer atingir 100% de saturação. A gente quer atingir a saturação alvo para o tempo de vida que a criança está naquele momento, que é a tabela que o Felipe já mostrou aí para vocês. A gente não precisa fazer, né, uma hiperóxia, tá, pessoal? Sempre é titulando. E aí vejam que como eu estou usando a bolsa válvula máscara e eu vou entubar meu paciente, a gente vai continuar usando a bolsa válvula máscara, tá? Então aquela musiquinha de Amanda, como é, Amanda? Aperta, solta, solta. Não batendo na mesa. Aperta, solta, solta, aperta. Desse solta, jeito, solta, aperta, solta, solta. O objetivo de Amanda é fazer 40 a 60 ventilações por minuto, que era a mesma frequência que a gente estava fazendo na utilização da VPP na máscara facial. Mas sabe por que aperta? A pessoa precisa entender. Porque a inspiração é mais curta do que a expiração. Concordo. Aperta na inspiração. Concordo. Solta, solta. 2 tempos, né? Exatamente. 2 tempos expirando e 1 tempo inspirando. Tá ok. Já que você que tá fazendo a ventilação do paciente, né? Então, vejam que eu tenho
a máscara facial, VPP, depois tubo orotraqueal ou máscara laríngea. Aí eu acho, Amanda, que dar algumas dicas práticas aqui seria importante. Primeira, pessoal, de lembrança, é que você vai fazer a intubação, tá? Nesse paciente, tá? E a gente pode lembrar de uma regrinha para fixar o tubo, que seria o peso mais 6, tá? É meio que uma estimativa. Você também pode utilizar, né, pessoal, a regrinha de 3 vezes o tamanho do tubo. Então, ali é uma posição do tubo estimada. Claro que você vai ter que checar, seja ali na ausculta, seja na melhora da saturação, na melhora da frequência cardíaca, ou até mesmo, se você tiver disponível, uma capnografia, tá? Então, se vocês lembrarem lá dos adultos, eles botam um capnógrafo para fazer a leitura, que seria a melhor avaliação. Aqui na reanimação neonatal, em geral, o que a gente tem na prática é ausculta, saturação e frequência, tá? E aí a gente tem outro detalhe, que aí é interessante. Geralmente, pessoal, vocês não vão ter essa prática se vocês não tiverem no serviço terciário, que é a possibilidade de malformações. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de uma hérnia diafragmática nesse paciente. Então, digamos que é um paciente que, por exemplo, no pré-natal tinha um polidrâmio, era um paciente que você já tinha conhecimento que ele era uma diafragmática por causa de ultrassom pré-natal e ele nasceu. E na hora que ele nasce, a gente não vai fazer pressão positiva com máscara facial. Então, é uma das indicações, por exemplo, de você pular a etapa. Mas, de novo, é a exceção da exceção que você pula etapas na reanimação neonatal. Na reanimação neonatal, de novo, vocês vão sair daqui com isso na cabeça. Você só vai para a próxima etapa se meu paciente fez a etapa anterior bem feita e não respondeu, tá? Então, lembrem disso. Lembrando que pular a etapa é uma coisa assim... É 1 minuto e meio, né? Na etapa tudo anterior. Muito rápido, né? É tudo muito rápido, muito tá? Rápido. E sendo muito rápido, exige muito automatismo, tomada de decisão rápida, reforço a palavra treino, tá? Tem que ter muito treino, pessoal, para vocês fazerem isso no menor tempo possível e da maneira mais assertiva possível também, tá? E aí, Amanda, eu acho que dá pra gente comentar o próximo passo, né? Sim. Meu paciente, ele foi intubado, ele fez a VPP por 30 segundos pelo tubo orotraqueal, e eu garanti que o tubo orotraqueal estava na posição correta. E aí eu tenho de novo que reavaliar meu paciente. Toda vez eu tenho que reavaliar. E aí vamos lá. Qual é a reavaliação? Mesma coisa, né? Frequência cardíaca e se o paciente assumiu respiração. Se o paciente tem a frequência cardíaca de 100 ou mais e a respiração ela é regular, eu posso, inclusive, ponderar a extubação do doente, deixar nos cuidados neonatais de rotina. Ah, não, Felipe. É um paciente que tem algum outro fator de risco, eu quero ter mais segurança, eu vou mandar ele entubado para UTI. Ok, pessoal, vai dar individualização de cada caso lá na hora que você está atendendo. Perfeito. Mas aí eu tenho outras situações, que aí eu acho que vale a pena um comentário. Se o meu paciente, pessoal, ele tem uma frequência cardíaca acima de 100, então a frequência cardíaca normalizou, mas é um paciente que não assume a respiração. Ele está em apneia, ele tem uma respiração irregular. O que é que eu faço com esse doente? Pessoal, vou deixar ele entubado, né? Vou levar ele para reanimação. Desculpa, não vou seguir na reanimação. Vou levá-lo para UTI. Por quê? Porque é um paciente que não está respirando. É isso. Se você, pessoal, pegar qualquer paciente que não respira, o que você vai fazer? Você vai entubar, porque você vai ter garantia via aérea desse doente, vai ter garantia de ventilação. É a mesma ideia aqui, tá? Então, veja, a frequência cardíaca melhorou, porém, é um paciente que não ventila. Então, nesse caso, eu coloco esse paciente mantido entubado e levo ele para UTI. E aí a gente tem a outra situação, que é o momento que eu indico a progressão na reanimação neonatal. Que agora, pessoal, é uma frequência cardíaca menor do que 60. Então, toda hora aqui que eu estava falando era frequência cardíaca de 100. Agora, a frequência é de 60. Então, se o paciente está entubado, bem entubado, e ele tem uma frequência cardíaca menor do que 60, aí eu indico a progressão da reanimação neonatal. E qual é a próxima etapa da reanimação neonatal? Qual é, Amandinha? Massagem cardíaca. Massagem cardíaca. Tem outra música na massagem cardíaca, não? Vai lá. É porque a massagem cardíaca no período neonatal, na sala de parto, é diferente da que a gente sabe para criança. Perfeito. E para o contexto de fora de sala de parto, Perfeito. né? E meu paciente tá entubado já, né? Só para deixar isso claro. Isso. Mas a gente faz uma massagem numa frequência que é diferente daquelas compressões da reanimação da emergência Então não tem bariátrica. Tem a live. Não. Não tem. É a Tem musiquinha live, de novo, é pra número. emergência pediátrica. É número, né? Agora é 1, 2, 3 e ventila. Olha que coisa bonitinha. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Então, vou fazer aqui. Pronto, é isso. Então, aqui, pessoal, se eu indiquei a massagem cardíaca, porque meu paciente está entubado e tem uma frequência cardíaca menor que 60, eu indiquei a massagem cardíaca, que agora, pessoal, todas as etapas anteriores eram feitas por 30 segundos, agora eu vou fazer por 60 segundos. E essa massagem cardíaca, ela é sincronizada com a ventilação.
mesmo no paciente entubado. Na verdade, ele tem que estar entubado para receber massagem. E aí, aqui, a frequência é essa que a gente está falando. Então, são 3 compressões para uma ventilação. Então, é 1, 2, 3 e ventila. 1, 2, 3 e ventila. Lembrando que, se disponível, né, pessoal, se ali for factível, e habitualmente você já vai ter outras pessoas ao seu redor, porque já aconteceu um tempo dessa reanimação, então provavelmente já chegaram auxiliares, você vai fazer essa massagem cardíaca, lembrando, de preferência, com a técnica dos 2 polegares. Então, quem estiver na compressão, ele vai pegar o paciente e ele vai abarcar a mão no tórax do doente, vai colocar os polegares ali no terço inferior do externo e vai fazer as compressões. Então, é muito importante que a compressão ela seja feita de maneira efetiva, junto com a ventilação também efetiva, tá? 60 segundos de massagem cardíaca, 1, 2, 3 e ventila. É importante isso que o Felipe falou da técnica dos 2 polegares, porque a mão de quem estiver fazendo a massagem vai servir de prancha atrás, né? Vai ser o que vai deixar o tórax rígido para que essa massagem seja eficaz. Para isso, eu preciso ter Tem que ter 2 pessoas fazendo, tá treinadas, né? De preferência. Porque um vai ficar ventilando e o outro vai ficar fazendo a massagem. E é importante que se conte em voz alta, tá? A gente tá falando de um recém-nascido, a gente tá falando de um bebê muito de tórax frágil, então a gente tá cada vez mais aumentando a pressão nesse tórax e maior risco de trauma nessa reanimação. Então, a gente precisa fazer isso em voz alta para que a sincronia seja perfeita. Se não tiver outra pessoa para ajudar, que é muito improvável, né? Nessa situação, o obstetra já vai estar ajudando. A anestesia já chegou. Já está todo mundo ajudando. Mas vamos supor uma situação extrema que a gente precise usar a técnica dos 2 dedos. O ideal seria que houvesse uma prancha rígida embaixo. Perfeito. Né? Porque geralmente no bercinho é um colchãozinho. E isso pode atrapalhar um pouco a eficácia da manobra. A gente não vai ver atrapalhar tanto quanto no indivíduo maior, tivesse num colchão muito macio, mas ainda assim, de praxe, o ideal seria que nas costas do bebê tivesse uma superfície mais rígida para que a gente fizesse as massagens de forma efetiva. E aí eu acho que uma particularidade interessante, Amanda, até porque a gente tava falando, não falamos de oxigênio, não falamos de oxigênio. Aqui na massagem cardíaca, quando eu indiquei a massagem cardíaca, habitualmente a leitura do oxímetro ela não existe, tá? Não consegue leitura. E aí o que é que a gente vai fazer em relação à oxigenoterapia? Geralmente a gente topa o oxigênio. Então, no paciente que eu indiquei massagem cardíaca, que já está entubado, eu já fui lá no blender, ou fui lá no suporte de O2 e coloquei 100% de O2 nesse paciente, tá? Ah, Felipe, é isso mesmo. Por quê? Porque nessa situação, você quer garantir a condição, digamos assim, de maior gravidade está sendo coberta. Essa é a ideia. A hemácia que passar consegue levar Perfeito. alguma coisa, A ideia né? é essa, tá? A ideia é essa. Então, meu paciente precisou de massagem cardíaca, eu vou lá, coloco o O2 em 100% e começa a massagem cardíaca desse paciente. E de novo, tá? Massagem cardíaca indicada é porque meu paciente está entubado e não respondeu. E é um paciente que vai fazer massagem cardíaca sincronizada com a ventilação. 1, 2, 3 e ventila, tá? 1, 2, 3 e ventila. E habitualmente, nesse paciente que eu fui fazer massagem cardíaca, eu já pedi o material do cateterismo umbilical para ficar ali disponível. Por quê? Porque agora, esse meu paciente, a próxima etapa é fazer o cateterismo umbilical para começar a administrar droga. Por quê? Porque é a próxima etapa e é a etapa final, tá? Então, eu tenho que fazer isso ali com uma maneira meio que sistematizada das coisas acontecerem na minha prática. Então, essa questão de fazer a administração de medicações, depois que eu faço a massagem por 60 segundos, certo, eu vou reavaliar essa criança. E eu vou fazer mais quantos ciclos, Felipe, de massagem para eu pensar em fazer medicação para essa criança? Veja, Maninha, entra naquele mesmo aspecto e até mesmo da parte prática. O ideal era que a gente checasse a técnica da massagem cardíaca e se houvesse algo a ajustar, você faria por mais 60 segundos, e aí realmente, se não houvesse nenhuma resposta, ou seja, a frequência cardíaca permanecesse menor que 60, meu paciente começava a indicação de medicações. E aí essas medicações, elas podem ser administradas, em teoria, por 3 vias. Eu tenho a via venosa, que aí a via mais fácil, pessoal, na situação de emergência neonatal, é a via através do cateterismo umbilical venoso. Então, a gente vai lá, tira o clamp desse paciente, a veia vai estar lá e você passa o catéter, tá? A segunda via possível seria a via intraóssea. Então, a recomendação é que se você não consiga a veia umbilical, que você faça uma intraóssea nesse paciente. E existe a terceira via, que aí essa via ela tem uma absorção errática, por isso que ela acaba sendo uma via alternativa,
que seria a via endotraqueal, tá? Então, seria a administração de medicação pelo tubo orotraqueal propriamente dito. E aí, a gente teria essas opções para acessar, né, aquele paciente do ponto de vista de medicações. É isso. Certo. E a medicação, Felipe, que a gente faz em sala de parto é o quê? Porque, assim, já se caminhou, né, no período de reanimação neonatal por algumas coisas. Antigamente, até se a gente for pensar, antes mesmo da gente, eu acho que antes da gente ser estudante, numa reanimação de adulto, não era só a adrenalina que usava, tinha outras coisas que usava, Muita coisa, né? verdade. Mas para o período neonatal, o que é que a gente tem de droga descrita nessa reanimação? Veja, por incrível que pareça, pessoal, as drogas que nós temos disponíveis, que inclusive uma delas nem é droga, só são duas coisas. Então, uma é a adrenalina, que vocês lembram lá da reanimação do adulto, da reanimação pediátrica propriamente dita. E nós temos também o expansor volumétrico, que geralmente o que a gente usa é o soro fisiológico. Então, a gente acaba fazendo essa adrenalina, que ela deveria ser administrada já diluída. Então, a gente pega 1 ml da adrenalina que a gente tem no dia a dia, que é aquela adrenalina que nós chamamos de 1/1000, que é a adrenalina de 1 miligrama por ml. E a gente dilui para 9 ml de soro fisiológico. Então, vai ficar uma adrenalina diluída. Então, vai ficar 0,1 miligrama por ml, ou se você quiser pensar em titulação, uma adrenalina de 1 para 10 mil. 10 mil. E aí, você vai multiplicar o peso do paciente por 0,2. Essa é a dose recomendada para esse paciente, né, ali na reanimação neonatal. Então, você vai lá e aplica 0,2 ml por quilo. Então, o paciente tem 3 quilos, eu vou lá e faço 0,6 ml para esse paciente. Se eu for fazer por via endotraqueal, aí a gente vai fazer uma dose 10 vezes maior, tá? Então, é um paciente que ele vai fazer aquela adrenalina, na verdade não é 10 vezes, né? Porque é 1 ml por quilo. Então, são 5 vezes maior do que a dose que eu acabei de falar. Então, é um paciente que eu vou fazer 1 ml por quilo dessa adrenalina. Então, se meu paciente tem 2 quilos, eu ia fazer 0,4 ml, aqui eu vou fazer 1 ml todo, tá? Então, eu vou fazer 2 ml para esse paciente. Se eu tenho um paciente de 3 quilos que eu faria 0,6 ml na adrenalina endovenosa, na endotraqueal, eu estou fazendo, então, 3 ml. Então, essa é a ideia da administração. E o soro fisiológico seria um expansor volumétrico, que a gente tem uma tendência maior de fazer se existe uma suspeita de perda sanguínea da criança. Exemplo, descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, uma ruptura de cordão. Então, aquele paciente possivelmente perdeu volume, e aí a gente faz o expansor volumétrico na tentativa de ter retorno. Lembrando que drogas precisam ser administradas na vigência da massagem. De preferência, com certeza, porque senão não tem circulação. Assim como também volume. Eu não tenho Perfeito. como jogar volume numa circulação parada. Então, a massagem vai continuar enquanto isso está sendo administrado ali no catéter umbilical. Perfeito. Né? Importante. E o expansor volumétrico não pode ser feito no tubo, tá, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não. No tubo, só adrenalina, se for o caso, né? Aí tem uma coisa que eu queria te perguntar, Felipe, antes da gente caminhar para o final dessa criança aí. É porque aí essa criança, certamente, ela irá para a UTI. Essa criança não vai ter a possibilidade de ser estubada, né? Porque Felipe falou, naquele passo lá de um que ele entubou e que melhorou, a gente poderia considerar a possibilidade de estubar. Mas essa criança aí, jamais. Essa criança que chegou a ponto de massagem cardíaca, essa criança vai para a UTI. Mas existe uma situação particular que é o uso do naloxone. Certo. Quando é que a gente usa isso, Felipe? Então, o naloxone, ele acaba sendo, né, pessoal, um antídoto para intoxicação por opioide. Então, caso a genitora, ela tenha ali um risco, né, de estar intoxicada por opioide, seja por uso recreacional, ou seja, por exemplo, uma cesárea. A mulher foi para uma cesárea e aí ela acabou precisando de anestesia geral. Então, aquele anestésico geral, ele pode estar fazendo circulação e aí a criança acabou sendo acometida. É tanto que quando a gente faz uma anestesia geral para cesárea, a chance dessa criança nascer com necessidade de reanimação neonatal, ela sobe muito. E se houver um risco, por exemplo, de intoxicação por opioide, aí você poderia fazer o naloxone porque acaba sendo um antídoto. E aí, nessa situação, só para deixar claro, seria uma possibilidade de uma criança que está entubada conseguir não ir para a UTI se eu conseguir reverter. Porque ele poderia conseguir, com o efeito do antídoto, reverter, assumir um padrão respiratório regular, né? E isso aí permitir liberar para alojamento conjunto. Mas aí uma particularidade também, não sei se essa genitora vai poder receber, às vezes precisa ficar em observação mesmo. Então, o Felipe trouxe aqui para a gente o passo a passo da reanimação neonatal, né? E a gente vai ficar fazendo essa reanimação até a gente obter um resultado positivo, porém isso não vai ser uma coisa que vai durar um dia inteiro, né? E vai chegar um momento em que a gente precisa definir a continuidade ou o momento de parar essa situação. Aí é um momento muito particular
que tem a ver com toda a história do processo da gestação, a história dessa criança, tudo que foi dialogado com a família. E essa particularidade a gente vai conversar um pouco também quando a gente falar sobre a reanimação do bebê de menos de 34 semanas. Situações especiais. Por que é a situação especial? Porque o de menos de 34 semanas entra o de 25 semanas também. Então a gente termina conversando um pouco sobre ele quando a gente conversar sobre o bebê que era de termo e que a gente precisou prolongar essa reanimação por mais tempo. Então, vamos aqui, Amandinha, acho que finalizar essa parte da reanimação neonatal, vocês olhando esse fluxograma, tá? Então, foca comigo aqui, que a gente faz o briefing, faz a anamnese materna, prepara a sala, verifica o material, a gente faz tudo. Criança nasceu, as 3 perguntas, 34 semanas ou mais, se a criança está respirando ou chorando, se a criança tem um tônus bom, que é um tônus em flexão. Se uma das 3 perguntas foram respondidas negativamente, a gente vai fazer a reanimação neonatal. Aí a gente lembra, né, que se a vitalidade estiver comprometida, eu posso fazer estímulo tátil antes do clampeamento imediato, e aí a minha criança vai para os passos iniciais. Aí tem fonte de calor radiante, tem secar a criança e prezar campos úmidos, fazer o posicionamento da cabeça com aquela leve extensão, e tem aspiração de vias aéreas, se sinais de obstrução. Fiz isso, avalio a criança, frequência cardíaca e respiração. Frequência cardíaca menor que 100 e ou apneia e respiração irregular, ventilação com pressão positiva com máscara facial. FiDO2 de quanto? 21%, porque é uma criança com mais do que 34 semanas. Não respondeu, checo a técnica, posso aplicar por mais de 30 segundos a VPP com máscara facial. Não respondeu, o que é que eu faço? Intubo a criança ou uso máscara laríngea e aplico a VPP pela cânula traqueal ou pela máscara por mais de 30 segundos. Não teve, pessoal, resposta e a frequência cardíaca menor que 60, o que é que eu faço? Massagem cardíaca, agora, essa manobra por 60 segundos, naquela sequência do 1, 2, 3 e ventila. Não respondeu, eu posso checar a técnica da massagem cardíaca, mas eu já estou lá preparando cateterismo umbilical. Teve cateterismo umbilical, meu paciente não respondeu a massagem. Drogas. Quais são as drogas? Adrenalina e também lembrar dos expansores volumétricos nos pacientes que não respondem ou que não possuem, na verdade, que possuem, né, suspeita de perda volêmica. Seja lá uma DPP, seja uma ruptura de cordão, seja uma placenta prévia. Então, esse é o fluxograma que você vai seguir na sua prática. Se a gente pegar tudo que tu falasse, Felipe, vamos somar o tempo. Certo. 30 segundos. Vamos lá. 30 segundos para os passos iniciais. Beleza. Mais 30 segundos da primeira VPP. 1 minuto. 1 minuto. Aí depois mais 1 minuto. Vamos checar a técnica? Checa a técnica. 1 minuto e meio. Vamos Ok. pensar. 1 minuto e meio. Intubei. Intubou. Aí vamos fazer mais 1 minuto. Mais 30 segundos, no caso, né? Ah, porque ainda não é massagem. Intubou. Mais 30 segundos. Mas tem um tempo da intubação. Então eu vou botar mais 1 minuto. Vai lá. Bota mais um. Tá Então, quanto tempo aí já? 3 minutos e meio? Acho que é 3 minutos e meio. peraí. Tava com 1,5, com mais 1,5. 3 minutos. Vamos lá. Vamos 3 minutos e meio. Vamos botar o tempo da identificação. 4 minutos. Intubei meu paciente 4 minutos. Situação top, viu? 4 minutos eu intubei. Fui pra massagem cardíaca. Mais 1 minuto de massagem. Aí mais 1 minuto de massagem, vai contando, tá? Massagem cardíaca. Certo. Aí eu vou checar a técnica que o paciente não respondeu. Mais 60 segundos de massagem. Ok? Deu quanto tempo aí? Olha, roubando muito pra mais 6 minutos. 6 minutos. Então, em 6 minutos, em teoria, eu já cheguei na droga. E aí, a droga, lembrando que a adrenalina pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. E que aí a gente vai definir o tempo de reanimação. Aí vai ser aquela individualização que a gente vai ter que conversar no próximo episódio. Eu acho Vejam como é importante o primeiro ponto que o Felipe falou, que é deixar tudo pronto antes. Eu acho que isso Não aí é tem como primordial. eu conseguir fazer tudo para salvar uma criança de uma hipóxia em 6 minutos, se eu ainda tiver que, no processo, checar o tubo, checar o laringoscópio, trocar uma pilha, montar uma lâmina, ver se o tubo tá ou não tá furado. Se eu precisar checar um ambu, se eu precisar checar uma máscara. Então, pessoal, tudo tem que estar pronto. O aspirador montado, o aspirador testado, tudo tem que estar pronto antes. Não dá pra gente fazer isso depois, certo? Depois a gente só vai comemorar. Mas antes a gente precisa deixar a adrenalina diluída. O parto nem precisei, já estava diluída. Tava. Porque se você precisou, já estava pronta. Se não precisou, joga fora, feliz, tá? Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa deixar tudo pronto antes e repassar o passo a passo do treino sempre. Eu espero que não precise, né? Mas se precisar, pessoal, a gente teria que ter isso pronto para melhorar, com certeza, o desfecho final dessa criança.
Então é isso. A gente se vê no próximo episódio com os bebês de menos de 34 semanas e as situações e especiais. outras situações especiais. Lembra, tá? Se não nos segue, já começa a seguir. Assiste os episódios anteriores que a Amanda já fez o jabá. E claro, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no YouTube para conteúdos também de muita importância para sua prática. Vamos embora? Vamos embora. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.